Voltamos com o programa Valor Humano na Rede Assim, a rádio mais informada. E esse programa é um oferecimento do Instituto Faz Bem. Instituto Faz Bem, amor por toda a vida. Estamos conversando aqui com Giovana Mota, uma coach integral sistêmica. Conversamos no primeiro bloco sobre o poder da autorresponsabilidade. Agora, depois que a gente assume a responsabilidade da nossa vida, a gente vai para outro poder importante, que é o da ação. O que eu faço a partir das responsabilidades que eu assumi na minha vida? Conta mais para nós sobre isso, Giovana. Pois é. Tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz o seguinte: tudo aquilo que eu não tenho é pelo que eu não sei, porque se eu soubesse eu já o teria. Então, assim, digamos que eu tô querendo hoje ter mais dinheiro, digamos que eu tô querendo hoje ter mais, vamos dizer assim, amor expressado em gestos, palavras e ações no meu casamento, digamos que eu quero progredir na minha carreira profissional, digamos que eu quero ter mais tempo pra mim, né? E aí, uma das coisas que a gente pensa é assim: será que só querer muda alguma coisa? Né? Porque se querer mudasse alguma coisa, estava todo mundo na beira da praia, andando de um carro enorme, com várias contas, né, no exterior, e feliz da vida, mas não é assim. Okay. Então, o querer, na verdade, a intenção já é um grande movimento, mas a gente precisa começar a fazer algumas coisas, né? Quando a gente se autorresponsabiliza, a primeira coisa que a gente ativa é a consciência. No nosso ponto de vista, na nossa metodologia, é assim: ok, entendi que de 0 a 10 eu estou no 2. Então, para eu chegar no meu 10, eu vou precisar andar 8. Desse 8, o que eu conheço do que eu quero do 10? O que verdadeiramente eu sei? Sei de sabedoria, sei de conhecimento, né? Sei de coisas que acontecem realmente que eu preciso saber, né? Então, hoje uma das coisas que a gente percebe é que, assim, tem muito conteúdo, muita informação, tem muita coisa disponível, mas nem sempre aquilo realmente gera transformação. Às vezes gera mais distração do que transformação. Okay. Então, quando a gente está falando do poder da ação, a gente traz a questão da autorresponsabilidade muito forte. Então, assim, o que eu quero e o que eu estou disposto a fazer a partir de agora, e fazer é agir, é atuar na crença de capacidade, né? O que eu estou disposto a fazer, de agir, de me comprometer e de fazer passo a passo as tarefas que me levarão até onde eu quero, e com base nisso eu começar a trabalhar com um plano de ação, né? Um plano de tarefas que vai me levar até onde eu quero chegar. Então, o poder da ação, ele traz a questão da autorresponsabilidade muito forte, a questão do objetivo muito forte, e aí você trabalha todos os dias renovando o seu propósito. Então, né, tem uma frase do Viktor Frankl que eu gosto muito, que fala o seguinte: quem tem um bom porquê, suporta qualquer como. Então, uma das coisas que a gente percebe é que, assim, no começo, às vezes a gente vai ter muito mais trabalho. Sim. A gente vai ter que estudar muito mais, a gente vai ter que usar, né, todas as técnicas para a gente estar sempre mais acordado, mais disposto, ali se alimentando bem, né? O meu marido ainda fala isso, cuidando da nossa criança, trazendo um pouco de alegria para o nosso coração, mas a gente precisa fazer o que precisa ser feito. E fazer o que precisa ser feito traz a questão da autorresponsabilidade e traz a questão da disciplina. Então, o poder da ação, ele chega mesmo junto com a autorresponsabilidade para promover na nossa vida ações que gerem resultado, principalmente no sentido correto da transformação que eu quero ter, do ganho que eu quero ter. Então, quando a gente está falando de poder da ação, a gente está falando de trazer ferramentas práticas, trazer ferramentas emocionais para que eu saia do ponto onde eu estou e comece a agir todos os dias na direção dos meus objetivos. E aí, agir com coragem, né? Agir com coragem. Então, quando a gente está falando de poder da ação, a gente está falando de ativar o modo coragem da nossa vida. Porque, assim, uma das coisas que a gente percebe muito é que tem muita gente fazendo, não sabe às vezes por quê, não sabe às vezes para onde e não sabe verdadeiramente o propósito. Tá no automático. Tá no automático. Então, eu acordo, eu vou trabalhar, eu saio, eu falo oi, faço aquilo, passo no mercado, pago uma conta, volto, e acha que faz muita coisa. Por que eu estou fazendo isso e onde eu vou chegar com tudo isso? Exatamente. Né? E aí, quando você pergunta, por exemplo, como é que é a visão sua? O que você quer viver daqui a um ano? O que você quer viver? O que você está conquistando com tudo isso? Ela fala, mas como assim? O que você tá falando? Tá ocupado, mas não está produtivo em direção ao seu propósito. Né? Então, quando a gente está falando do poder da ação, a gente está falando principalmente de deixar mais claro essa nossa visão de futuro, deixar muito mais claro o que eu estou querendo viver para mim e para os meus, e a partir daí começar a agir
diariamente. E buscando ferramentas que trazem realmente essa transformação, né? Que trazem mudança, que gerem poder de mudança. Giovana, você tocou num ponto que é a questão de renovar o seu propósito todos os dias. Porque o propósito não é uma coisa que você encontra, pronto, acabou. Você deixou bem claro que a gente precisa vivê-lo e nessa experiência a gente se transforma e o mundo à nossa volta se transforma, por isso a gente renova ele todos os dias. Qual foi o grande momento da virada em que você falou, vou passar a contribuir para que pessoas vivam o seu propósito, responsabilizem-se e vão para a ação? Uma das coisas que a minha vida ela é pautada em muita ação. Só que ação sem direção. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu trabalho desde os 14 anos. Então, eu sempre trabalhei, estudei, fiz faculdade, sempre estudei em escola pública, sempre fiz faculdade pública. E tudo que eu fiz foi esperando e buscando oportunidades. Meu pai, infelizmente, ele não podia pagar cursinho, faculdade, e eu fui fazendo o que dava para fazer. Então, eu sempre fiz muito. E chegou um determinado momento da minha vida que eu percebi que eu estava crescendo, estava evoluindo, principalmente profissionalmente, porque você é de qual área profissional? Eu sou da área de administração e vendas, né? Então, eu comecei a minha primeira atuação profissional como auxiliar de escritório, depois fui para auxiliar administrativo, depois eu fui para auxiliar de contas, depois eu fui para gerente de contas, aí eu fui trabalhando e passei por 5 multinacionais. Tive a honra e o privilégio de trabalhar em 5 multinacionais, na área de gestão e vendas, gestão e comercial. E nesse período eu percebi que eu trabalhei bastante, eu trabalhava muito, eu tinha uma força de trabalho muito boa, mas a minha projeção de futuro, a minha visão de futuro, ela era limitada, ela era muito limitada. Então eu sempre tinha uma força para fazer, acordava cedo, ia, voltava, atendia o cliente e tal, mas o resultado não era um resultado que enchia o coração. Por quê? Porque não tinha uma visão bem clara, né? Não tinha uma coisa que dava realmente prazer de fazer. E quando eu percebi isso, eu estava numa vida muito legal, mas eu já tinha casado, já tinha tido meus filhos, e eu percebi que faltava um porquê. E aí a gente vai voltar no nosso próximo bloco, conversando sobre esse momento da virada. Na hora que, de repente, após uma carreira, uma série de construções, você fala, mas por quê? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? E aí, como assumir as rédeas e o rumo da sua vida? A gente fala sobre isso na volta do programa Valor Humano, na Rede Assim, a rádio mais informada.